Novus Ordo Seclorum. É com essa frase que Elon Musk postou no seu Instagram a comemoração da vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, 47º presidente da história dos Estados Unidos. Isso tem implicações para nosso cotidiano, nosso mundo e nossa fé. Quer saber? Depois da vinheta, vamos estudar esse tema. Olá, seja muito bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do canal. Você deve ter assistido provavelmente o meu vídeo anterior, onde eu faço uma brainstorm falando um pouco de forma corrida, até um tanto quanto desorganizada, soltando ideias. Eu deixei bem claro no começo daquele vídeo, que era um bate-papo, sobre o que poderia implicar a vitória do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e a sua aliança com Elon Musk, conhecida de muitos. Agora nós vamos fazer um estudo mais detalhado sobre as implicações do ponto de vista geopolítico, mas principalmente exegético, ou seja, há textos bíblicos que podem nos dar indícios do que significa essa vitória do Donald Trump e os seus aliados, os poderes que ele dispõe à mão. É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Eu vou fazer o famoso CTA, o convite para você clicar, curtir, se inscrever e compartilhar só no final do conteúdo. Eu quero que você aproveite bem o conteúdo que nós vamos dividir aqui. E aí você gostando, eu então vou te lembrar para você curtir. Se não é inscrito, se inscrever, compartilhar com seus amigos ou seus irmãos que se interessam por esses assuntos. Não é especificamente geopolítica. A geopolítica está associada com uma visão e uma interpretação escatológica da Bíblia Sagrada, dos eventos que aparecem, segundo o meu entendimento, no livro do Apocalipse, de maneira mais trabalhada. E nós vamos trazer essa implicação aqui para esse vídeo, na pessoa de Donald Trump. E você viu que a thumb, ela traz ali, você deve ter sacado já, uma vez que Donald venceu e está na Casa Branca e ele é parceiro, ele é apoiado por Elon Musk, as peças estão sendo colocadas sobre o tabuleiro. O jogo começou a ser jogado há muito tempo atrás, mas agora as peças estão sendo colocadas e falta uma peça que eu considero uma das mais importantes. Não vou dizer a mais importante, porque uma não funciona sem a outra, mas essas três peças eu vou chamar de os três ases, porque eles acabam juntos formando uma tríade muito forte, consistente, que pode sim mudar os rumos da humanidade e, de fato, como Elon Musk disse, iniciar uma novus ordo seclorum, uma nova ordem dos séculos, uma nova ordem secular. Alguns estão dizendo uma nova ordem mundial, por aplicação sim, mas por tradução do latim não. Tá? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Primeiramente, nós vamos situar que Donald Trump, até o momento, ele é de fato o presidente eleito dos Estados Unidos da América. E uma coisa que nós precisamos observar é que a esquerda, que foi vencida, está muito pacífica, está muito calma, muito conformada com a derrota na eleição presidencial da maneira como ela se deu. E isso nós temos que observar porque não é o padrão de qualquer partido vencido, especialmente os de esquerda, pela história das eleições nos principais centros mundiais, seja na América do Norte, na Europa, onde for. E nós estamos observando, eu mencionei no vídeo anterior que já era de se estranhar que o partido do Biden não seguisse adiante com ele para tentar uma reeleição e disputar com Trump, mas tira ele de cena e coloca ali a Kamala Harris, que parece mais ali um boi de piranha, um bode expiatório, algo do tipo, visto que ela era visivelmente despreparada, apesar de ela ter sido bastante votada pelo fato da sua imagem estar associada com grandes celebridades e personalidades ícones da cultura pop e das massas, atores e atrizes de Hollywood, músicos famosos,
Havia uma possibilidade até de, se ela disparasse com uma certa vantagem, a imagem dela ser associada ao Piriri, porque ela no passado convivia com ele e com as pessoas do seu ciclo de negócios e de amizades no mundo da música e das celebridades. Então havia essa possibilidade, o que acabou por não acontecer, mas eu entendo que esse plano foi todo arquitetado caso fosse necessário que isso fosse usado. Tem todo um jogo de poder e de tramas e coisas que podem ser usadas para prejudicar os opositores, né? A leitura que nós podemos fazer é que aparentemente essa conformidade, essa aceitação pacífica da esquerda quer dizer que algo está programado para acontecer quando ele se eleger. E aí nós temos que ficar bastante resguardados, confiar em Deus e ficar atentos aos próximos passos, porque da outra vez, no outro mandato de Trump, ele teve que lidar aí com uma crise sanitária global, como todos os outros ao redor do planeta. Vamos orar a Deus para que não seja isso, mas eu acho bastante provável algo naquele tipo para desviar o foco do governo dele, porque é consenso entre os analistas políticos que Trump, com as parcerias que ele tem, vai de fato estabelecer um grande governo de paz e prosperidade mundial. E para quem é cristão e já leu o Apocalipse, sabe o que isso quer dizer, e a declaração, ou melhor, a postagem com a frase do Elon Musk, Novus Ordo Seclorum, parece indicar que isso de fato está sendo executado. E se você olhar aqui no post do Instagram do Elon Musk, você vai ver que tem essa frase. Você vai ver que na minha postagem do Instagram, logo que eu vi essa frase, eu saquei que eu tinha visto ela em algum lugar, e aí me ocorreram dois lugares. O primeiro foi o verso da nota de $1. Conforme você vê, tem essa inscrição em latim. Por que uma inscrição em latim no verso de uma nota de moeda americana, norte-americana? Muitas das leis e muitas das jurisdições, muitos termos foram herdados do latim e do grego, porque o período helenístico acabou fazendo com que muitas nações herdassem a sua justiça, os seus termos, as suas leis, as suas frases, e eu lembrava disso porque também eu vi isso aqui, ó. Esse meu post do Instagram tá com uma imagem deste livro, Dicionário de Máximas e Expressões em Latim, que traz muitas falas em latim usadas no nosso cotidiano, e essa do Elon Musk eu logo percebi que tinha lido em algum lugar, e aí vendo aqui o texto que eu postei no meu Instagram, aí eu fui lembrar que também está escrito no verso da nota de $1, não que eu tenha nota de dólar para poder ficar verificando, não tenho, né? Mas então parece que realmente está se desenhando uma nova ordem secular, como o próprio Musk já anunciou. Eu tenho visto muitos cristãos, muitos conservadores, muitos de direita, eu sou de direita, muitos pastores, líderes religiosos, parabenizando Trump, dizendo glória a Deus, porque ele venceu, Deus abençoe a América, Deus abençoe Israel. Estou vendo muitos judeus, inclusive de canais que eu acompanho de cultura israelense e israelita, comemorando a vitória do Trump. E o Trump, de fato, ele é uma figura para os judeus extremamente importante. Eu mencionei no vídeo anterior que o Trump ele é considerado pelos judeus como uma espécie de messias. A própria Globo News, quando anunciou a vitória de Donald Trump, disse que a vitória dele tinha uma aura messiânica. Então o Trump, até inclusive uma moeda em Tel Aviv foi cunhada tendo de um dos lados o rosto de Ciro, o persa, que assinou o decreto para que os judeus voltassem do exílio babilônico para reconstruir a cidade, os muros e o templo de Israel, e do outro lado da moeda o rosto de Donald Trump, que sempre deixou muito claro o seu propósito, a sua simpatia para com Israel e os seus objetivos muito bem definidos, que nós vamos lembrar daqui a pouco de novo. Então, assim, não é que eu estou insatisfeito com a vitória do Trump, não é que eu queria que a Kamala ganhasse, nada disso. Entre Kamala e Trump, evidentemente, eu torcia pela vitória da direita, mas diferentemente da maioria esmagadora dos meus irmãos, eu não estou
confortável com a situação, eu estou atento. Isso vai trazer implicações positivas para a nossa economia? Eu acredito sim que se de fato Trump assumir e puder governar, vencendo os obstáculos das oposições e possíveis sabotagens durante o seu período de governo, ele de fato vai estabelecer um governo de paz e prosperidade. E esse é o problema que nós vamos discorrer ao longo desse vídeo. Eu quero então começar a colocar as peças no tabuleiro e dizer que você, se tiver uma outra posição escatológica, eu sou pós-tribulacionista, não sou dispensacionalista, não acredito que a igreja ela é poupada e retirada antes da grande tribulação, não acredito que a grande tribulação são 7 anos literais, mas um grande período de perseguição mais intensa, não especificamente de 7 anos, entre outras coisas. Se você, como eu já vi alguns comentários do vídeo anterior, se você acha que isso é bobagem, que não, eu não tenho que preocupar com isso, porque essas coisas vão acontecer depois que a igreja for retirada, show de bola, para de ler Apocalipse quando terminar o capítulo 3, pula para o capítulo de número 21 e 22, vê a Nova Jerusalém descendo, Deus te abençoe. Agora, se você realmente quer saber o que está acontecendo ao nosso redor, como isso pode impactar a economia da sua família, como pode impactar seu investimento, seu emprego, a sua fé, as leis que regem as repúblicas e os governos democráticos, republicanos, federativos, enfim. Então, continua me acompanhando aqui. Se você quiser pelo menos acompanhar para discordar e achar que eu estou falando um monte de bobagem, como também eu já vi comentários e ouvi sobre o vídeo anterior, fica à vontade também, me acompanhe aqui, porque o que tem aqui foi lido e foi estudado para trazer conteúdos neste canal para que você possa agregar conhecimento. Se você discorda porque pensa diferente, não tem problema nenhum. Eu comecei esse canal aqui também por discordar da grande maioria do pensamento cristão e não tem problema, não desrespeito ninguém. Vamos seguir então, porque nós precisamos colocar as peças no tabuleiro e começar a entender. Eu prometi um vídeo mais organizado e é exatamente o que eu vou fazer. Organizar as informações, vou trazer pensamentos e raciocínios coerentes, conexões coerentes e reais, para que nós possamos fazer uma leitura geopolítica no que diz respeito especialmente à fé cristã e qual o impacto que ela tem isso. Nós vamos analisar também alguns textos bíblicos, especialmente Apocalipse capítulo 12 e 13 e capítulo 17, e como eu vejo que eles têm relação com os eventos que vão aqui, e vamos entender qual é a peça que falta no tabuleiro. E aí, na minha visão, quando essa terceira peça for colocada no tabuleiro, aí nós vamos ter que ficar preocupados. Então me acompanhe aqui na tela, temos aí um tabuleiro, vamos começar a colocar as peças, e a primeira, evidentemente, é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, agora eleito, e o seu parceiro mais ilustre, e eu diria que mais poderoso, talvez não, porque considero que a peça que falta tenha um poder num outro segmento tão grande quanto, mas vamos lá, temos aí Elon Musk. Nós temos dois tipos de poderes representados aqui, o poder político e o aporte financeiro, né? Especialmente por causa da tecnologia do Elon Musk. Então a terceira peça nós vamos encontrar daqui a pouco, saber que papel essa peça exerce dentro desse jogo. Ele é o terceiro dos 3 ases que eu considero que são aqueles que vão de fato estabelecer, como Musk disse, a novus ordo seclorum, a nova ordem secular, a nova ordem dos séculos, se preferir a nova ordem mundial, que também não estaria errado. É que o termo nova ordem mundial acaba dando muito na telha, principalmente para os religiosos. Mas vamos lá. O Donald Trump, ele é o cara das relações exteriores, especialmente pelos países de direita, conservadores, os países também mais religiosos. Se a gente trouxer, por exemplo, aqui para as Américas, a Argentina agora é um país que tem governo de direita, né? Você vai ter a pessoa eleita do Milei, que inclusive falou mais do que devia, né? E acabou dizendo aí uma bobagem, né? Que o Musk teria comprado aí a CNN, né? Dizem que foi um tom de brincadeira, diz que foi mal interpretado, mas deu um bafafá. Mas o Musk não comprou a CNN. Eu acredito que é possível que compre,
até porque aí seria também uma grande cartada, ele, além de tudo que ele já possui nos vários segmentos da tecnologia, da energia, se ele tiver também a principal mídia jornalística do mundo, seria também uma grande cartada, né? Então a Argentina através do Milei, que é de direita agora, o Chile, que também agora é de direita desde essa última eleição, mas o Chile é um país especial porque ele já tem a economia bem consolidada, bem sólida, ele é o país de maior desenvolvimento da América do Sul, ele é o maior produtor e exportador de cobre, e cobre para a tecnologia e para a eletricidade, extremamente importante, que faz do Chile um país estratégico na América do Sul. O Brasil, ele, no momento, é de esquerda, apesar de parecer que o presidente do Brasil está querendo estreitar relações com o agora presidente eleito Trump, mas nós sabemos que o Bolsonaro vai concorrer aí, se for possível que ele conseguir o direito de concorrer, ele vai concorrer e o quadro, como as coisas estão se desenhando, pode ser diferente. E sabemos o quanto ele é próximo em relacionamento do Donald Trump pela sua visão conservadora bastante parecida, né? E aí nós temos a menina dos olhos do Trump, das suas relações exteriores, que é Israel. Trump, ele é um apaixonado por Israel, pela cultura, por toda a parte da religião que envolve Israel. Ele se auto-intitula defensor das causas de Israel. Israel chama ele carinhosamente de um Messias, isso desde a década de 80, não é uma novidade. E nós sabemos que ele tem uma grande carta na manga que já quase foi usada numa outra oportunidade, mas acabou tendo o universo conspirando contra, que é o famoso Tratado de Abraão, que visa estabelecer a paz entre os filhos de Abraão, que, se você não conhece Gênesis, está vacilando aí, que é Ismael, o filho de Abraão com Agar, a serva egípcia, e Isaac, filho de Abraão com sua esposa Sara, que aí sim promessa de Deus, que era fazer de Isaac uma grande nação. Tanto é que quando Deus pede para Abraão oferecer Isaac, mesmo Ismael já tendo entre 13 anos de idade aproximadamente, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho a quem amas. Mas Ismael já existia, né? Então nós entendemos que a promessa de Deus original, a vontade natural de Deus, era somente com Isaac, e Ismael acaba sendo vontade permissiva. Então o Tratado de Abraão, que o Trump tem esse projeto de vida de realizar aí, seria a aliança, a cooperatividade, a paz, a comunhão entre povos semitas, né, judeus e muçulmanos, que faria então, aí representando entre tantos, né, os Emirados Árabes Unidos, seriam aí parceiros de Israel, ao menos da parte diplomática, que é o desejo do Trump. Emirados Árabes Unidos, que são parceiros comerciais, olha só, da China, e são parceiros comerciais da Índia. Agora, olha só, a Índia é parceira comercial dos Estados Unidos da América. E ela também exporta muito aqui para o Brasil, especialmente no ramo da farmacêutica. Então, a Índia acaba sendo um país comercialmente estratégico por ter alianças com países como China e Emirados Árabes, entre outros, mas também com os Estados Unidos. Ela acaba sendo como se fosse um agente duplo ali, né? E a Índia acaba sendo muito estratégica nas relações comerciais. Sobre relações comerciais, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos, eles são aliados com a Ucrânia. E olha só, recentemente, né, tivemos a lamentável invasão do território e o confronto armado bélico da Ucrânia com a Rússia. E os Estados Unidos tomou parte da causa ucraniana, enquanto a Rússia tem seus aliados, especialmente esses aí do seu lado direito. A gente sabe que a Rússia tem um apoio muito forte da China. Só que essa investida da Rússia através do Putin acabou prejudicando, porque foi então impedido o fornecimento do petróleo e do gás da Rússia para países, por exemplo, como a China, mas também, entre outros, para a França.
E aí nós acabamos tendo um problema. Se a Rússia não fornece mais petróleo e gás natural para alguns países para quem ela fornecia, temos um problema de falta de fornecimento do petróleo e do gás, correto? Onde nós teríamos reservas de gás natural e petróleo que pudessem ser também exportados para fazer as vezes da exportação que a Rússia fazia. Olha só, nós temos uma região abundante em gás natural e petróleo que, ora, é a faixa de Gaza, chamada pelo meu amigo Daniel Lopes, de a faixa dos gases. E aí nós tivemos recentemente algum confronto nessa região da faixa de Gaza, especialmente envolvendo Israel? Claro que tivemos, né? Acha que é por acaso que após o confronto iniciado entre Rússia e Ucrânia, passado um tempo nós começamos a ter os confrontos na faixa de Gaza entre as facções terroristas contra Israel, e aí é muito claro, ainda mais que alguns, por mais que alguns insistam em permanecer na ignorância de conhecimento, não é uma luta pela causa da independência do Estado palestino, mas é uma luta da causa da facção terrorista em questão pela erradicação de Israel. É que o confronto acaba se dando na faixa de Gaza, dentro de algumas teorias conspiratórias, mas extremamente plausíveis, uma vez que você junta as peças. Parece que tudo foi orquestrado para acontecer pouco depois do conflito entre Rússia e Ucrânia, envolvendo esse fornecimento de petróleo e gás numa região que está havendo uma espécie de pacificação da faixa de Gaza. E há fortes indícios de que o objetivo é que Israel passe a ser um fornecedor do petróleo e do gás, uma vez que pacifique a faixa de Gaza, que é uma grande reserva natural desses dois combustíveis. Então estaria de fato se desenhando o que Elon Musk anunciou como novos ordens seclorum. Uma nova ordem secular poderia estar se desenhando, porque você consegue, através de relações comerciais, unir inimigos políticos, como os países que estão aí na sua tela, através especialmente de suprimentos básicos energéticos, né? E falando de Musk, que anunciou a nova Ordo Seclorum através da sua postagem e que também já usou até roupa com essa informação escrita em latim nas costas, que nós sabemos que está presente no verso da nota de $1, o Musk ele tem papel central nisso tudo, porque ele tem algumas situações favoráveis estratégicas que fazem dele um grande trunfo para qualquer que fosse seu aliado. Ele tem, por exemplo, autonomia tecnológica, ele tem os carros elétricos automáticos e remotos da Tesla, ele tem também os robôs, né, que tivemos já esse ano vídeo dos robôs interagindo, até com certo nível de inteligência artificial desenvolvida, que leva para a próxima questão. A inteligência artificial, ela cada vez mais tem autonomia e avança tecnologicamente com velocidade assustadora, né? Então, nós temos também o Musk com o seu famoso foguete, que não precisa descompactar peças para poder continuar subindo e poder depois voltar e pousar no mesmo lugar. E aí nós teríamos uma espécie de nova corrida espacial, uma vez que o Musk ele tem essa autonomia tecnológica e tudo isso aqui pertence a ele e às suas empresas, por isso ele é bilionário. E são só alguns dos recursos e algumas das cartas na manga de qualquer um que se aliasse ao Elon Musk, né? A sua constelação de satélites, a sua rede social gigantesca, sua internet própria, sua própria geração de energia. Se o mundo voltasse a um período de caos ao melhor estilo Mad Max, o Elon Musk provavelmente seria o único que continuaria vivendo muito bem, uma vez que ele tem recursos próprios em praticamente todas as áreas. Essa autonomia tecnológica dele, por exemplo, como já citado, tem os veículos elétricos e os androides. E se eles são elétricos e são acessados remotamente, nos leva a uma outra questão,
que é uma questão que muita gente hipócrita no mundo fala que está preocupada, especialmente entre os líderes, e faz parte aí da famosa agenda mundial, que é a sustentabilidade, né? Que seria uma exploração regulada, controlada de recursos naturais dentro dos limites para que a Terra não entre em colapso. E sabemos que essa questão da sustentabilidade ela acaba tendo impacto numa grande preocupação dessa mesma agenda mundial. Inclusive o Brasil foi tema dela porque queriam monopolizar a Amazônia, porque estavam muito preocupados com o tal do aquecimento global. Isso já foi falado há muitos anos atrás lá pelo Al Gore, né, naquele documentário que ganhou um prêmio lá, An Inconvenient Truth, né, que é uma verdade inconveniente sobre a emissão de gases poluentes, o derretimento das calotas polares. Então, o aquecimento global acaba sendo uma bandeira muito forte nas agendas mundiais e o que nos leva a entender quem seria a peça que falta no tabuleiro para nós começarmos de fato a ver funcionando uma novus ordo seclorum, uma nova ordem secular. Essa terceira peça, que é uma figura extremamente engajada no que diz respeito à sustentabilidade e outras bandeiras que nós vamos ver, seria a figura do Papa, que é o poder religioso, fechando o nosso tripé e aí acabando por ser o terceiro dos três ases. E aí eu coloquei o Papa Francisco porque é o Papa atual, mas a figura do Papa é o poder religioso. Pode perceber que ninguém está falando nada do Papa. Pode perceber que enquanto tudo está efervescendo pelos lados da política, da economia e da tecnologia, não está se falando do Papa. E o poder religioso é algo que jamais deve ser desprezado. Em nenhuma circunstância se despreza o poder religioso e a influência. E o Papa, ele é de fato o grande líder religioso do mundo. Nós temos, por exemplo, o Papa, por ser um defensor engajado nas causas ambientais, né? E ele sempre está preocupado com essa pauta do aquecimento global, da questão da sustentabilidade, ele também defende a bandeira que talvez seja a mais forte dele, que é o ecumenismo. Ecumenismo, se você não sabe, está por fora e está perdendo tempo, é a junção, a comunhão, o compartilhamento de todas as religiões. Seriam as religiões dialogarem entre si para poder chegar a conclusões pacíficas para todo mundo. Eu estou me graduando em ciência da religião e posso dizer com... o pessoal fala, né, lugar de fala, que eu não gosto desse termo porque ele é muito mimimi, né? Mas existe de fato uma agenda funcionando para que o ecumenismo esteja cada vez mais presente no cotidiano de todas as religiões conhecidas. E uma forma de, além das questões comerciais desses países que estão na sua tela e começarem a conversar entre si, pode haver um grande mediador que já convocou em outras oportunidades reuniões pró-ecumenismo para discutir questões ambientais, políticas, de conflitos armados, para tentar chegar ao denominador comum. Ah, você está dizendo que isso então é ruim? Olha, do ponto de vista humanitário, é claro que a gente nunca vai poder dizer que é, porque a tolerância religiosa, você tolerar a religião, respeitar a religião do outro, só produz respeito e diminui conflitos, em tese. Mas quando você pensa em quem são as pessoas que estão por trás disso e os supostos interesses por trás disso, não tem como você achar que está todo mundo bem intencionado, entendeu? Então não tem como isso não ter motivações políticas e financeiras. E para nós cristãos também, nós já vimos isso acontecer outras vezes. Nós já vimos na Bíblia Sagrada vários exemplos onde a mistura das religiões nunca acabou bem, especialmente para o povo de Deus, porque o povo abandonava Deus, o povo entrava em idolatria, em paganismo e cometia atrocidades. O quadro nunca foi bom. E esse é o contexto de Apocalipse, que nós vamos comentar em seguida. Eu só preciso trazer mais algumas coisas sobre a terceira peça do tripé, que é a figura do Papa, que é o grande líder religioso. E aí você vai ter poder político, poder religioso, aporte financeiro e tecnológico, que são
as peças que podem mover o mundo, certamente essas peças, se trabalharem juntas, vão estabelecer sem nenhum impedimento a novos ordo seclorum, a nova ordem secular, a nova ordem dos séculos ou a nova ordem mundial, como bem quiser. E por que que o Papa é uma figura central como líder religioso nisso tudo? Boa pergunta, que bom que você fez. O Papa, primeiramente, tem uma base de fiéis, aí, só considerando católicos, 1,39 bilhão de católicos no mundo. Esses dados são de 2024, eu consultei antes para poder te dizer certinho. E aí nós temos, por exemplo, a França como um país extremamente católico. Já seria uma forma de a França estar muito próxima de se entender com países opositores, uma vez que, além dos interesses comerciais, e ela ficar meio encurralada pelo fornecimento que ela tem de recursos essenciais, como a gente falou do petróleo e do gás, a religião e a mediação do líder religioso, através do próprio ecumenismo, pode fazê-la se aliar com países que antes era impensado. Se você pegar essa base de fiéis católicos de 1,39 bilhão e você somar, por exemplo, aos demais cristãos, entre eles protestantes, evangélicos, o que for, você vai chegar numa base de 2,4 bilhões de cristãos. Aí nós temos católicos e temos protestantes. E ainda assim, o grande nome é o Papa como líder religioso, representando os cristãos na sua maioria. E hoje em dia, através do ecumenismo, não é muito difícil você encontrar pastores ou bispos de igrejas protestantes, até mesmo reformadas ou outras evangélicas que seja, muito familiarizadas com a causa progressista. Então não é nenhum absurdo pensar nisso. Então o Papa, ele é muito forte como o líder religioso dos cristãos, e aí você acaba englobando todos, por mais que a gente saiba que tem divisões dentro do cristianismo católico e protestante e evangélico. Só a nível de comparação com os cristãos, os fiéis cristãos, você vai ter depois o islamismo com 1,9 bilhão de fiéis no mundo, e você tem aí os Emirados Árabes Unidos, como entre tantos outros países árabes e muçulmanos que têm os seus fiéis dentro dessa religião. E olha só, a França é um país também extremamente islâmico. A França tem boa parte da sua população com fé islâmica hoje, né? Evidentemente por causa dos estrangeiros, né, que moram na França. Mas olha só, o ecumenismo também pode estreitar os laços da França com outros países cristãos através do ecumenismo, por isso considero o Papa a figura central. E acabe por reparar nisso, não está se falando do Papa no momento, está tudo muito quieto, e eu vou mostrar para vocês como que em Apocalipse isso também é assim, tá? Então, continuando aqui a nossa base de comparação, você tem, por exemplo, o hinduísmo com 1,15 bilhão de fiéis. E o hinduísmo é a religião, olha, da Índia, que estrategicamente é parceira comercial de gregos e troianos, né, da esquerda e da direita. O ecumenismo também pode ter um papel muito importante na união desses países, além das alianças comerciais, também as causas religiosas. E se nós estamos falando sobre ecumenismo, estamos falando sobre proximidade de nações com fés antes opostas, nós precisamos lembrar do Tratado de Abraão, do Donald Trump, que visa unir países semitas, judeus e muçulmanos. Então nós temos também o islamismo se juntando de alguma forma ao judaísmo, uma vez que o Tratado de Abraão é isso. É um ecumenismo semita, entre judeus e muçulmanos, entre judaísmo e islamismo. Não tem nenhum absurdo no nosso raciocínio aqui. Uma vez que o Trump tem esse projeto e já quase concluiu, os judeus esperam por esse projeto, também eles sonham com o dia dessa conciliação. Então o Papa também pode ser uma figura importante na conciliação, uma vez que o ecumenismo acaba sempre por convocar as principais autoridades religiosas do mundo inteiro, e há sempre interesse político nisso. O que nos leva para a seguinte questão,
que o Tratado de Abraão, como consequência dessa aliança, dessa comunhão, essa parceria, essa paz estabelecida entre judeus e muçulmanos, acaba culminando na famosa construção do terceiro templo de Jerusalém. E por que isso é importante? Porque o templo de Jerusalém, ele ficava localizado onde hoje é o Domo da Rocha, de propriedade islâmica, bem no coração de Israel. É administrado por muçulmanos. A mesquita, o Domo da Rocha, ela está onde era o Templo de Jerusalém. Por que isso é importante para Jerusalém? Porque Jerusalém, desde o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído por Tito Vespasiano, não se comemora mais a Páscoa subindo até o templo, sacrificando no templo. Então, por isso que eu entendo, entre outras razões, que as semanas de Daniel elas já se cumpriram todas. A questão de fará cessar o sacrifício é que, além de Cristo se oferecer como sacrifício, isso faz com que ele estabeleça uma aliança com muitos, e aí quando ele é morto, é o ungido que é cortado no meio da semana, o templo depois é destruído. Então a Páscoa, que Jesus substituiu os símbolos, o cordeiro não precisava mais ser morto, mas ele mesmo era o cordeiro entregue por todos, ou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista mesmo testificou. O templo de Jerusalém não seria mais local de sacrifício por expiação dos pecados. E o povo de Israel acabou não entendendo isso, então foi necessário que Deus permitisse que o templo fosse destruído. Então por que é que os judeus anseiam tanto pela reconstrução do templo? Para que voltem a ter o seu local mais sagrado para adorar a Deus e para voltar a fazer os seus sacrifícios até a volta do Messias que eles estão esperando, que nós entendemos que é Jesus, o Mashiach, o ungido. E para que isso aconteça, o local onde hoje tem um reduto sagrado, que é o Domo da Rocha, com a cúpula de ouro, que é de propriedade muçulmana, islâmica, ela tem que sair dali para ser construído o templo. Como é que você tira um lugar sagrado muçulmano para construir outro lugar sagrado judaico? Só mediante um grande acordo de paz como nunca visto antes. E isso está próximo de acontecer, uma vez que Trump é presidente, uma vez que o Trump ele tem o apoio de grandes autoridades políticas ao redor do mundo, e aí eu estou atento aos próximos passos, porque ninguém está falando do Papa e ele é importante. Eu não estou dando nome aos bois dizendo que esse é o anticristo, aquele é a primeira besta, aquele é a segunda besta, esse é o dragão, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que para essa nova ordem mundial anunciada já pelo Musk, que não foi em tom de brincadeira, não acredito nisso, as peças estão sendo colocadas no tabuleiro, e uma vez que eles começarem a jogar, cada um posicionado no seu lugar, tudo vai se encaixar, porque todos têm aqui o seu papel, a sua influência, os seus recursos. Então veja que o terceiro templo em Jerusalém nada mais é do que um ecumenismo que também faz parte da bandeira do Papa, o líder religioso mais influente do mundo. Nem Dalai Lama é influente como o Papa é, mas nem de longe. E aí você vê que nós temos entre os países envolvidos por alianças comerciais, interesses econômicos em comum, nós temos as três principais religiões do mundo em número de fiéis. E é muita coincidência para ser só coincidência, e eu não acredito nessas coincidências, mas de forma nenhuma. Então nós temos que ficar atentos a esses passos. E aí o Musk pode parecer não ter nada a ver com a parte religiosa, ele seria somente o aporte financeiro, ele seria somente o aporte financeiro e a parte tecnológica que fortaleceria a campanha do Trump. Uma vez que o Trump também é muito importante para os interesses do Elon Musk, porque o Trump, na sua vitória agora presidencial, ele tem a maioria da Câmara e do Senado, o que faz com que ele tenha totais condições de qualquer lei que ele colocar para ser aprovado, votado, sancionado, ele vença, porque ele tem o Senado e a Câmara. Então, se o Musk precisa, por exemplo, de alguma lei específica para desenvolver alguma coisa na parte bélica, tecnológica ou da biogenética, não duvidem, isso já está rolando, certo? Também não se assustem se em breve o Musk resolver investir no ramo da farmacêutica, a biogenética já está rolando, isso vocês não tenham dúvida. Então, se por acaso o Musk, como sendo, na verdade, um empresário,
precisar de alguma lei que lhe favoreça, de alguma liberdade ou autonomia para exploração de recursos, para experiências, o presidente que é o seu grande parceiro aí, você acha que vai fazer alguma dificuldade para algo que o Musk precise? Mas no que diz respeito à religião, ele também tem um papel importante, porque o Musk é extremamente místico. O misticismo dele é muito aflorado. Isso fica claro nas redes sociais dele, nas postagens, as roupas que ele usa, as fantasias que ele veste. Se você pesquisar a mãe dele, extremamente ocultista também. Há aí teorias da conspiração, né, uns lados B da Deep Web, que falam que ela era sacerdotisa de um culto específico, e o Musk acaba sendo uma criança que foi gerada com uma finalidade esotérica, cabalística, né? Então eu não duvido de nada disso, mas como isso é secreto, isso é oculto, né? Nada é confirmado e nem vai ser confirmado, a gente só pode especular. Mas o Musk é importante porque o misticismo também tem o seu espaço no ecumenismo, e esse é um detalhe que a gente tem que ficar atento. E eu não estou falando isso da minha cabeça não, tá? Eu tenho livros aqui, eu tenho o Kybalion, que é o livro dos 3 iniciados, que fala sobre o Hermes Trismegisto, que é o 3 vezes grande, livro que trata sobre o esoterismo, a Kabbalah, os rituais que Salomão supostamente teria feito para conseguir o poder, aprisionando tanto anjos quanto entidades malignas. Tudo isso faz parte do esoterismo e do ocultismo, e uma parte disso faz parte da maçonaria. Eu tenho um livro aqui sobre a maçonaria e as simbologias, os símbolos maçons, a própria estrela de Davi, da bandeira de Israel, que acaba como se fossem 3 triângulos apontando para cima e para baixo. Existe um princípio hermético do Kybalion, que dizem que foi Jesus que lançou esse princípio, que na verdade vem do Egito, segundo a concepção deles, que é o assim na terra como no céu. E aí você tem, por exemplo, em Washington DC, o obelisco egípcio, de frente ao Capitólio naquele lago, com a ponta para cima, refletindo a imagem para baixo, representando essa figura metafórica do assim na terra como no céu. Sempre tem que haver um reflexo, uma inversão. Então, existe uma série de simbologias esotéricas, e uma vez que você tem uma pessoa como o Musk, muito forte no ocultismo, no misticismo como um todo, o misticismo, o esoterismo, a Kabbalah, o misticismo, o esoterismo judaico, por exemplo, a própria maçonaria, acaba sendo bem-vinda no ecumenismo. E a Igreja Católica, que tempos atrás ela era uma perseguidora dos maçons, dizendo que eles eram bruxos, alquimistas e coisas do tipo, acaba sendo uma forte parceira pela proposta ecumênica do atual Papa, e acredito que é uma tendência daqui para frente, se de repente trocar de Papa. Bandeiras como sustentabilidade por causa da questão do aquecimento global, bandeiras como a ideologia de gênero, bandeiras como o ecumenismo são cada vez mais presentes daqui para frente por causa dessa vertente progressista que é a tendência, né? Não podemos esquecer que o Papa, ele desde 538 d.C. tem o título oficial de Pontífice Máximo, que até então era o título conferido ao Imperador Romano. Então, o Imperador Romano, a figura do Imperador Romano existe até hoje? É evidente que sim, através da pessoa do Papa, seja ele quem for. Eu tenho aqui 2 livros, A Mulher Montada sobre a Besta, volume 1 e volume 2, somente baseado em Apocalipse capítulo 17, falando sobre o começo da igreja cristã romanizada e como a figura do imperador romano passou para o Papa como pontífice máximo, explicando a mulher assentada sobre a besta, que diz o anjo, não digo eu, o anjo vai explicar muito bem quem é a mulher. E nós vamos começar a falar um pouco sobre isso agora, porque nós temos que perceber que a Bíblia já nos apontava certas alianças e certas tendências de governos mundiais. Se você pegar Apocalipse 12, o momento exato que a visão que João está tendo, ela tem uma espécie de reboot, quando João então ele volta para a Terra e começa a ter a visão das coisas do céu se desdobrando agora na Terra. Até o capítulo 11, ele via os desdobramentos das últimas coisas do ponto de vista de quem observava do céu.
agora uma vez na Terra, a partir do capítulo 12, ele volta a ter visões como, por exemplo, uma mulher com dores de parto. E essa mulher, ela estava com seus pés sobre a lua, se vestia de sol e tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça. É o mesmo símbolo de Israel como nação e as suas 12 tribos que José vê no seu sonho em Gênesis. A diferença é que ele vê 11 estrelas porque ele era a 12ª estrela, a 12ª tribo dos filhos de Jacó. Essa mulher com dores de parto está sendo perseguida por um dragão vermelho de 7 cabeças que persegue essa mulher querendo a criança que está no ventre dela. O texto de Apocalipse 12 vai dizer que essa criança, então, ela nasce e é imediatamente arrebatada para o trono de Deus, e essa criança recebe um cetro e regerá as nações com vara de ferro. Essa criança é Jesus Cristo, que sobe à destra de Deus, que sai de Israel. Israel, como nação, gerou o Messias, Jesus, da tribo de Judá. Então o dragão, ele vê que o menino sobe ao céu para o seu lugar no trono, e essa expressão de menino é simples, porque é a maneira como o judeu considerava pessoas com 30 e poucos anos de idade, de 40 para baixo, é considerado desde Moisés como a primeira geração. As gerações eram divididas de 40 em 40 anos a partir de Moisés. Então sempre que fala geração na Bíblia, a partir de Moisés, são períodos de 40 anos, gerações de 40 anos. Uma vez que Jesus morreu e ressuscitou com 33 anos e mais alguns meses, ele está dentro da primeira geração, então ele é considerado muito novo, razão pela qual a figura de linguagem vai chamar ele de menino quando ele nasce e sobe para o seu trono no céu. Juntamente com Deus, o dragão vai atrás, buscando tragar o menino. Quando ele chega, ele encontra com Miguel e seus anjos, há uma grande batalha, Miguel vence, lança o dragão e os seus comparsas na terra, e não se achou mais o seu lugar nos céus. O dragão, uma vez que cai na terra, ele então tenta ir atrás da mulher que deu a luz ao menino, para destruir a mulher Israel. Mas Deus protege a mulher Israel e leva ela para o deserto, para que ela se proteja. O dragão, então, ele começa a pensar um plano. O texto vai dizer que ele se levanta, então, na areia, e ele fica observando aquela mulher fugindo para o deserto. E aí ele começa o seu plano, a executar o seu plano, fazendo surgir do mar uma besta semelhante a esse dragão. E essa besta assume protagonismo agora no capítulo 13 de Apocalipse, e o dragão vai sair de cena. E começam então os passos da besta. Essa besta em Apocalipse de capítulo número 13, ela tem uma aparência muito interessante, porque veja só, no capítulo 13, no verso 1, vai dizer que João estava também na areia do mar e ele viu subir uma besta, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmias. Essa besta é semelhante ao dragão vermelho do capítulo 12, pela quantidade de cabeças, a quantidade de chifres. É a mesma coisa. Ela tem agora um detalhe interessante. O versículo 2 vai dizer que ela era semelhante ao leopardo, e os pés dela eram como urso e a sua boca como de leão. E aí o dragão lá do 12 deu o poder para ela, deu o trono e grande poderio. Aqui o dragão vermelho no capítulo 12 sai de cena. Lembra que ele está focado na mulher que fugiu? O dragão sai de cena, coloca uma besta para atuar, dá o poder e o trono para ela e sai de cena. Não se vê mais esse dragão vermelho até o capítulo 17. Não se vê mais. No capítulo 13, essa besta ela vai ter as características dos 4 animais que Daniel vê na sua visão, no capítulo 7. Lá ele vê o leão com asas, que é a Babilônia, ele vê o urso com costelas na boca, que mancava de um dos lados, Império Medo-Persa. Ele vê o leopardo de 4 cabeças com 4 asas, o Império Grego, né, de Alexandre o Grande vindo da Macedônia. Ele avança e conquista, chegando até as Índias, e quando ele morre, o seu reino, né, o reino grego, ele é dividido entre seus 4 generais, por isso 4 cabeças. E depois viria um animal terrível e espantoso que Daniel não identifica, que era semelhante ao dragão do capítulo 12 e a essa besta do versículo 1 do capítulo 13, com a diferença de que ele tinha uma cabeça só. Porque ali nós temos a Roma ainda não unificada, especialmente no período República,
E aqui no capítulo 12 e 13 nós já entendemos que esse dragão de 7 cabeças é a Roma imperial. Isso vai ficar claro novamente no capítulo 17. E isso é muito bem explicado nesses 2 livros que eu mostrei aqui, A Mulher Montada sobre a Besta, do Dave Hunt, contando esse processo de romanização da igreja judaico-cristã e como que o Império Romano ele acabou sendo esse dragão de 7 cabeças, que aí daqui a pouco eu vou contar o que acontece no capítulo 17. Agora vamos lá, vamos combinar uma coisa. O que eu estou contando para você aqui já está rolando nos meus vídeos da minha série do Apocalipse. Capítulo 12 e capítulo 13 já está lá bem explicadinho. Você está perdendo tempo, está dando bobeira se não assistiu ainda. Então corre lá, confere a minha série do Apocalipse e tem esses capítulos explicados, tá? Mas olha só, essa primeira besta, então, que tem aspecto desses 4 animais, o que quer dizer também especialmente que essas regiões do Oriente Médio, Norte da África e Ásia e uma parte do Sul da Europa era o mundo conhecido daquela época que o Apocalipse é escrito, tá? Não se tinha ainda, por exemplo, conhecimento das Américas, é descoberto só em 1500, por isso que é chamado de Novo Mundo. E também não se tinha conhecimento das Oceanias, descoberta nos anos 1800, chamado de Novíssimo Mundo, na virada dos anos 1800 para 1900. Então, a concepção de mundo que se tinha no período bíblico era Oriente Médio, a Mesopotâmia, o berço da civilização, norte da África, uma parte da Ásia Menor e uma parte do sul da Europa, tá? Especialmente da Itália para baixo, tá bom? Então isso aqui é muito importante a gente ter essa noção. E esses animais que têm partes presentes nessa besta podem indicar que essa besta, as lideranças principais virão dessas regiões. Então engloba o quê? O Império Romano, a parte da Itália, o sul da Europa, da Itália para baixo, norte da África, Ásia e Oriente Médio. E olha na nossa tela aqui, ó, esses países estão representados, e a figura do Papa é uma figura central, porque o Vaticano tem uma história que é um rolo danado, que o Vaticano é um país independente dentro da Itália como sendo país. É como se, por exemplo, nós tivéssemos aqui no Brasil o Distrito Federal sendo um país independente dentro do Brasil, mesmo rodeado de estados brasileiros. E aí, veja, nós temos representado aí a Ásia, nós temos representado aí a Europa, nós temos representado aí o Oriente Médio. Dessa bagunça aí vai vir a primeira besta. Isso é o que Apocalipse 13 nos deixa claro. E você vai ter essa primeira besta tendo uma das suas cabeças ferida como de morte. Só que ela é salva milagrosamente, e aí ela é adorada, né? E toda a terra se maravilhou pela besta. E adoraram também o dragão que deu para a besta o seu poder. Então o dragão aqui ele sai de cena, mas através das atitudes da besta, esse dragão é adorado por aquilo que a besta realiza com o poder que o dragão deu. Eu vi muita gente dizendo que o atentado contra o Trump, que ele toma um tiro e acaba pegando na orelha e era para ser no rosto para ele poder vir a óbito, né? Alguns até cogitaram que ele seria essa besta que seria morta e voltaria milagrosamente. Eu acredito que não é o caso, até porque eu entendo que ele não se enquadra como a primeira besta neste momento, porque no meu entendimento a besta teria que vir de uma dessas regiões que eu mencionei agora pelo aspecto da criatura, tá? Eu acredito que o Trump tem um papel essencial nessa questão toda da nova ordem mundial, mas não acredito que ele seja a primeira besta. Ele pode ser um grande pivô de tudo isso. De repente até ele é a primeira besta, e a interpretação que nós fizemos aqui é puramente metafórica pelo conhecimento de mundo que se tinha naquela época. E ali as regiões foram representadas porque não tinha como representar as Américas uma vez que não se tinha conhecimento delas. Tá bom? É uma possibilidade interpretativa e eu respeito quem pensa diferente. E aí então, essa besta ressuscitada tem grande autoridade e fala coisas e ninguém questiona e todos adoram ela pelo que ela faz. E veja que ela blasfema contra Deus, contra o tabernáculo de Deus e contra os santos de Deus. Essa blasfêmia é muito mal interpretada, porque blasfêmia o povo pensa que é só xingar Deus, dizer coisas feias contra Deus. Pelo contrário, a blasfêmia, ela, quando você faz afirmações acerca de Deus, especialmente comparativas, é uma blasfêmia.
Por exemplo, se vamos imaginar que o Trump acabe conquistando tanto poder, tanta influência no mundo, que ele chega a dizer que ele é tão influente ou até mais do que o próprio Jesus Cristo. É uma blasfêmia? Vamos dizer que, por exemplo, o Musk chegue com seu poder evoluído no auge e acabe declarando que ele é tão poderoso quanto Deus e pode fazer o que quiser, porque ele tem recursos no espaço sideral, ele tem recursos na Terra, tecnologia, dinheiro. É blasfêmia. Não está ofendendo, não está xingando, não está ridicularizando, mas se colocando em pé de igualdade ou se comparando, é blasfêmia. Temos que ficar atentos a isso. Blasfemar contra o tabernáculo. De repente você cria uma sede de um governo para você e diz que ela é tão importante quanto o templo de Jerusalém, quanto o próprio céu que Deus habita. Blasfêmia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí você vai ver o texto mais fatídico, que é o verso 7 do capítulo 13. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E aí toda a terra acabou adorando, né? E depois que João conta isso, ele escreve: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, pessoal, fica atento. E aí por que ele não fala quem tem ouvidos, ouça, e que o Espírito diz às igrejas? Porque é ele que está fazendo um alerta, e não é só para a igreja não, é para o mundo inteiro. Pessoal, fique esperto. Essa besta vai enganar, vai falar coisas sobre Deus, vai fazer milagres e vai poder vencer os santos. Quer dizer que aqueles que se opuserem ao governo dessa primeira besta até vão ser mortos pela causa. E muitos vão dizer que os santos e os escolhidos que aparecem no Apocalipse são especificamente os judeus. Eu discordo absolutamente, mas tudo bem quem discorda. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas entendem que são os judeus, mas é a teologia mais antissemita que eu já vi na minha vida, e não tem texto que defenda isso satisfatoriamente. Tem texto que defende, por inferência. Satisfatoriamente, ao meu ver, não. Porque se o texto fosse claro quanto a isso, ninguém teria dúvida e pensaria igual. A primeira igreja, os pais da igreja, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, não cria nisso. Eu tenho aqui a Didaquê, que é o Catecismo dos 12 Apóstolos, quando a igreja ela se expandiu e foi necessário evangelizar todo mundo igual à doutrina de Cristo, porque a igreja cresceu, ficou difícil visitar todas, perseguição, essa coisa toda. A Didaquê são 16 lições que os apóstolos passavam adiante para garantir que a doutrina de Cristo fosse ensinada igual. A 16ª lição, olha, você vai ter o escrito grego do lado direito e o português do lado esquerdo. A 16ª lição, ela traz informações de como a igreja daquela época cria acerca da volta de Cristo e o período de perseguição, né? Então, olha o que diz a Didaquê, lição 16, lição dos apóstolos. E aqui vai ter referência de 2 Tessalonicenses, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Mateus 24, Daniel 12, Marcos 13. Tá tudo aqui embaixo. Se quiser, se vocês interessarem, é muito legal. Compra, tá? Didaquê. Olha como que é fininho. São 16 lições encontradas dos pergaminhos em grego dos apóstolos. A lição 16 fala acerca das últimas coisas. Vigia tua vida, não permita que suas luzes se apaguem, nem afrouxes o cordão da cintura, né, ao cingir os lombos, né? Mas esteja pronto, pois não sabes quando o Senhor virá. Beleza, até aí sem problema nenhum. Reuni-vos frequentemente, buscando o que é necessário para o vosso espírito, pois todos os seus anos de fé de nada valerão, a menos que tenham se aperfeiçoado nos últimos dias. Toda a vida é uma preparação para poder passar o que vai acontecer nos últimos dias. E eu creio assim também. Nos últimos dias, falsos profetas e corruptos se multiplicarão, e a ovelha se transformará em lobo. A ovelha se transformará em lobo, enganação. E o amor se transformará em ódio, apostasia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Enquanto a ilegalidade aumentar, os homens irão odiar e perseguir e trair uns aos outros. Mateus 24 fala sobre isso. Então o enganador do mundo aparecerá como se fosse filho de Deus. Só engana quando é muito parecido, correto? Fará gestos e milagres, e a terra ficará entregue em suas mãos. Ele cometerá atrocidades que nunca foram vistas desde o princípio do mundo. Então toda a humanidade passará por uma prova de fogo. Lembra do batismo com fogo lá de Mateus? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo é prova. Napoleão Bonaparte usava o termo prova de fogo para os seus soldados novatos em batalha.
batismo de fogo. E muitos vão falhar e sucumbir, mas aquele que se mantiver firme em sua fé será salvo por aquele que for amaldiçoado. E então, esse amaldiçoado aqui está se referindo a Jesus que se tornou maldito para que nós fôssemos benditos, tá? Veja que diz, mas aqueles que se mantiverem firmes em sua fé serão salvos por aquele que foi amaldiçoado. Jesus se colocando como maldição. Então os sinais da verdade aparecerão, primeiro um sinal de abertura nos céus, Mateus 24, depois um sinal do som da trombeta, o apóstolo Paulo já disse, né? Apocalipse 11 diz isso, e em terceiro, a ressurreição após a morte. Paulo falou sobre isso. Não de todos, mas como foi dito, o Senhor virá e com ele todos os santos. Então deverá todo mundo ver o Senhor chegando pelas nuvens dos céus. Daqueles são 16. É assim que eu creio, é assim que escrito está. Interessante que ele tem uma segunda besta, e essa segunda besta, ela é mais perigosa que a primeira ao meu ver, e aí eu vejo que esses personagens do tabuleiro podem ter participação, tá? E aí nós vamos voltar para a nossa tela aqui, porque você vai ver que para o Musk, aí você tem, juntamente com a autonomia tecnológica, inteligência artificial, essa questão dos equipamentos sendo acessados remotamente, podendo ser hackeados, como naquele filme O Mundo Depois de Nós, né? Ou através da inteligência artificial, o filme Controle Absoluto, Missão Impossível, Acerto de Contas, Vingadores Era de Ultron, Exterminador do Futuro, né? Através da Skynet, né? A Cyberdyne. Você tem aí a possibilidade de cyberataques, terrorismo virtual, controle total sobre todas as coisas. Se você tem conta, você acessa pela internet. Se você tem um blackout, você tem falta de energia, você não abastece, você não compra, você não paga aquilo que você comprou, você não sai do lugar, você fica incomunicável. E aí nós vivemos um verdadeiro período das cavernas, que aí tudo vai ser à base de fogo. Porque não tem como ter tecnologia se você não tem eletricidade, você não tem internet. Se você compra, não tem como pagar. Se não tem como pagar, você não leva. Se você não leva, você tem fome, você não abastece. Você começa com vandalismo. O homem vai para o seu lado mais selvagem, uma questão de 72 horas. Papel da segunda besta. Olha só, se não estava ruim bastante, versículo 11. Vi subir da terra outra besta. Ela tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Para enganar tem que parecer muito. Se alguém quer se passar por Cristo, tem que parecer muito com ele. Ela tem aparência de cordeiro, chifres como de cordeiro, só que quando ela fala é voz de dragão. Ou seja, a sua aparência é como de cordeiro, mas as suas atitudes e as suas ordens vão mostrar a sua real essência como de dragão. Exerce todo o poder da primeira besta e na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Essa segunda besta vai ter poder e autoridade como na primeira besta, mas tudo que a segunda besta faz direciona poder e glória para a primeira besta. Lembrando que a primeira besta direciona glória para o dragão. Já vamos entender quem é. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, né? Aqui é um plágio do poder de Elias no desafio contra os profetas de Baal, né? E olha só, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem. E fez que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Essa segunda besta vai criar uma imagem que parece com a primeira besta, e vai soprar nela fôlego da vida para que essa imagem interaja com os homens e realize sinais. E quem não adorar essa imagem, quem não prestar culpa a ela,
não vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. E a marca é no mesmo lugar onde os judeus, os primogênitos, têm os tefilins e filactérios, a lei do Senhor. Então eu não entendo que a marca da besta, chip na pele, tatuagem invisível termoescaneada, www, código de barra. Já disseram uma época que era televisão, porque era uma imagem que falava e interagia com os homens. Hoje a internet interage muito mais, né, em tempo real, né? Já falaram que era projeção holográfica, se projeta um holograma igual em Star Wars. Eu entendo pelo texto que pelo propósito e pela localização da marca é a lei dos homens se colocando no lugar da lei de Deus, se fazendo parecer lei de Deus. E por que eu digo que aí os 3 ases que nós colocamos no tabuleiro aqui, vamos voltar para a tela. Você tem o maior poder político da Terra hoje, o maior poder religioso e o maior poder financeiro e tecnológico de um homem só, tá? Claro que tem, se você juntar vários outros bilionários, passa ele, mas os 3 ases estão aí. Esses 3 ases têm poder para fazer tudo o que está acontecendo aqui no capítulo 13. Instituir novas leis, o Trump não vai ter limite de lançar leis e serem aprovadas, porque ele tem o Senado e a Câmara ao seu favor. A parte tecnológica fica por conta do Musk, o aporte financeiro e a tecnologia avançada, o controle da humanidade. Né? Vamos pegar a Era de Ultron aí como exemplo, vamos pegar o controle absoluto, Missão Impossível, Acerto de Contas, Exterminador do Futuro. Então você tem aí exemplos de como, por exemplo, a inteligência artificial pode barrar quando ela vê uma operação de contra-ameaça. Vamos supor, você vai fazer uma transação financeira, tem alguma coisa que você não está de acordo com a lei, com o governo, alguma coisa que você de repente deixou de votar, você deixou de pagar um imposto, alguma coisa, a inteligência artificial te identifica, bloqueia teus recursos, teus acessos. Se o teu carro é um Tesla, por exemplo, como no Fim do Mundo Depois de Nós, ela trava teu carro, você não sai do lugar até resolver tua pendência, ou até uma unidade chegar lá e te prender para resolver. Tua comunicação é cortada. Então o mundo está partindo para uma marca, um sistema tecnológico, a partir de leis dos homens, que vai governar a humanidade, e aqueles que aceitarem essas leis, essa marca, de maneira que não vão poder fazer nenhum tipo de transação, nem conviver, nem viver. Tem um episódio no The Black Mirror que tem esse controle remoto, que inclusive as pessoas elas se avaliam pelas redes sociais, e aí esse nível de avaliação acaba determinando o que você pode frequentar ou não, comprar ou não. Aquilo tudo ali está muito caminhando para isso. E para a gente finalizar, Apocalipse 17 vai dizer o quê? João ele tem visão de muitas coisas, mas quando ele chega no capítulo 17, os anjos tinham acabado de derramar 7 taças, aí um anjo pega ele e fala: João, você lembra daquela mulher que deu à luz, o menino subiu, aí o dragão de 7 cabeças ficou de olho nela, e aí ele criou uma primeira besta, delegou algumas tarefas para ela e saiu de cena. No capítulo 17, aquela mulher volta do deserto agora montada sobre essa besta. E João fala: não é possível. E o anjo fala: essa mulher aí montada sobre muitas águas em cima de uma besta é a cidade grande que governa o mundo agora. Quem governava o mundo no período do primeiro século? Roma. E vai dizer: essa mulher é a mulher sentada sobre 7 colinas. E aí, quem é a mulher sobre 7 colinas? Roma. O denário de Vespasiano tem uma imagem de uma mulher com um elmo romano, uma espada, assentada sobre 7 montes, e está escrito Roma. Então, o que é que o anjo está dizendo para João em Apocalipse 17, que é o que esses 2 livros do Dave Hunt, A Mulher Montada sobre a Besta, dizem? Isso acontece com Constantino, em 312, quando ele vence Maxêncio e se torna um imperador romano. A igreja judaica, Israel, que foge para o deserto, a besta, o dragão, o império romano, que o próprio texto de Apocalipse diz que é, a visão de Daniel em Daniel 7 também diz que é, o dragão vermelho de 7 cabeças é o Império Romano, vai atrás dos judeus e dos seus remanescentes. E ali você pode incluir os judeus cristãos também. Porque Constantino faz o quê? O Império Romano faz uma proposta de tirar os cristãos das tumbas, dos sepulcros, das casas, viverem em segredo e se unificarem.
E aí, através dessa reunião da Basileia, ele constrói basílicas, pega os líderes religiosos, remunera eles, só que a partir do momento que eles são remunerados e têm templos dados pelo Império, eles passam a ser peças que trabalham para o Império. E aqui nós vamos ter isso representado na figura de quem? A maior potência política, o presidente dos Estados Unidos, potência financeira, tecnológica, o Elon Musk, através da Tesla, e o maior influente religioso do mundo, que é o Papa. Então, não estou dizendo que os católicos são diabólicos, filhos do diabo, nem nada disso, mas aquela igreja católica que se configurou lá em Constantino são os cristãos que se venderam. Eu não tenho problema nenhum com católico nenhum, nem estou dizendo que o Papa ele é a figura do demônio, nem nada. Estou dizendo que a instituição se construiu para ser isso naquele tempo e está assim até hoje. Lembra que eu disse que o Papa ele é o imperador romano, porque em 538 depois de Cristo, o Papa recebeu o título de Pontífice Máximo, então todo Papa depois dele é Pontífice Máximo. Hoje nós temos um imperador romano vivo, está no Vaticano e é o Papa. Isso é um título, isso está na lei, isso está escrito, você encontra isso facilmente. Então nós temos que tomar cuidado com o quê? Com a igreja apóstata. É a igreja que recebe privilégios, facilitações, está inserida num contexto de, olha, a direita está ganhando conservadorismo, mas vai cair numa armadilha do controle total. Porque vai ter aquele período de paz e prosperidade, mas depois a conta vai vir. E outra, esses homens são poderosos demais, têm muito poder na mão, para nós confiarmos que eles vão saber administrar bem o poder que têm e isso não vai lhes consumir. O Musk, por exemplo, é muito poder para um homem só, ele faz o que ele quiser. O Trump mesmo pode sancionar a lei que quiser, não tem impedimento. O Papa é o que tem um pouco mais de restrição pela religião, pelas divisões, mas ele tem muito mais religiões inclinadas a se ecumenizar com ele do que outras. Talvez só a protestante acabe segurando, alguma mais asiática, mais restritiva, mas quem vai segurar esses homens? Não tem quem segurar. Então eu não quero te apavorar. Se você está comemorando que o Trump venceu, que bom para você. Tá? De fato, vai haver um período de paz e prosperidade como nunca igual. Está escrito que vai ser assim, eu não duvido. O que eu quero dizer para você é, nós temos que tomar cuidado com esses momentos. Você vai ter, por exemplo, aí eu vou deixar alguns textos para você e você vai marcando, porque nós temos que ter isso em mente. A apostasia é um termo que Paulo usa, e Jesus também vai usar isso, que é um afastamento para longe da fé. É o que quer dizer em grego, apostasia. Só afasta para longe da fé quem um dia teve fé. Apostasia não é para ímpios. O grande engano não é para ímpios. Aqueles que estão na fé é que vão acabar cedendo e sendo seduzidos, que é o termo usado em Apocalipse 13. O termo sedução, tentação, tem a ver com você receber uma proposta e se deixar levar por ela. Isso é aceitar a marca, é ser seduzido pela besta. Então, mesmo que esses homens não sejam a besta, o falso profeta, o anticristo, o padrão é o padrão deles. Pode ser que isso aconteça no nosso tempo, para nós entendermos, sabermos como sobreviver a isso, para se num futuro próximo de fato vier a acontecer com outras figuras, nós identificarmos e não sermos enganados. Porque isso já aconteceu na história algumas vezes. Tipos de bestas e de anticristos já passaram pelo mundo para apontar como seria. O Império Romano vai nos mostrar isso várias vezes. Nós vamos ter outros governos de outros grandes líderes mundiais que nos mostram que isso já aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado com a apostasia. Fique com esses textos aí. Aquele que está em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Né? E nada dessas coisas vai acontecer, né? A manifestação do homem da enganação, o anticristo, né? Sem que antes venha a apostasia, segundo as Tessalonicenses 2:3. Se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados por esses grandes líderes, né? Mateus 24:24. Agora, o mais perigoso para nós, né? Está em 1 Tessalonicenses 5:3, Paulo vai alertar muito claramente dizendo, olha, quando vocês disserem paz e segurança, virá sobre vocês repentina destruição. Essa é a minha preocupação, essa paz e essa segurança vão vir, esse grande período de paz e prosperidade mundial vai se concretizar. Eu estou só esperando essa terceira peça se mover, eu estou observando tudo, nós temos que observar. Quando tudo estiver muito bem controlado, feliz, equilibrado,
aí é que a gente tem que tomar cuidado. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. E para te ajudar aqui, Oséias 4,6, o meu povo se perde porque lhes falta conhecimento. Estude a Bíblia, estude Apocalipse, observe os sinais, se possível acompanhe geopolítica. Se você não gosta de acompanhar as notícias, acompanhe pessoas que acompanham a geopolítica. Eu vou te indicar Daniel Lopes, que para mim é o melhor que eu conheço na política e na fé, associando esses dois assuntos. Mas fique atento. Acumule seus recursos, administre bem seus recursos, cuide bem da sua fé, cuide da sua família, frequente a igreja, fortaleça a sua fé espiritual, sua saúde espiritual e fique atento aos sinais. Quando a igreja está sendo perseguida, é muito fácil se aproximar da fé, a perseguição nos aproxima de Deus, sempre foi assim. Mas nós temos que tomar cuidado com a apostasia quando tudo estiver bem para nós. Quando estivermos bem financeiramente, sem perseguição, quando o cristão entrar na moda, começar a ser bajulado, isso tem acontecido. Principalmente porque os cristãos estão aceitando as mídias e as massas e estão sendo politicamente corretos para ter mais seguidores. Então é isso, espero que de alguma forma agregue a você. Se você gostou, clica no curtir, se inscreve no canal se você é novo por aqui, compartilha com mais pessoas que gostam de Apocalipse, de teoria da conspiração, de como você quiser chamar. E eu espero sinceramente te ver aqui no próximo vídeo e que você seja muito abençoado por Deus nesses dias que estão vindo. Estamos no final de 2024, né? Muita coisa está para acontecer em 2025. Então o que eu desejo é que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.